Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Enquanto vocês chegam, eu vou escrevendo aqui o título para ficar também aí na tela, tá bom? É rápido. É rápido, é rápido. Isso, é rápido, me perdoem. Bem-vindos sejam todos, que bom, que segunda-feira totalmente favorável, agradável. Deixe-me dar graças a Deus pelas dezenas de irmãos que estiveram presencialmente conosco, nos conhecendo. Batemos um bom papo, tomamos um café juntos, sorrimos, tiramos fotos. Muito obrigado pela presença de vocês. Tivemos uma ambiência totalmente agradável, havia uma ambiência celestial, um amor, uma reciprocidade, o evangelho sendo ministrado sobre as nossas vidas com autoridade, o evangelho batendo na mensagem legalista enganosa, saímos edificados, tivemos uma tarde de domingo totalmente maravilhosa. Eu louvo a Deus, sou grato a Deus por esta palavra tão importante, vidas radiantes, pessoas livres de amarras. Isto tem feito a total diferença em nossas vidas. Temos visto esta manifestação gloriosa. Eu esqueci ontem, na nossa reunião, de mandar um abraço e um agradecimento ao nosso irmão Alexandre do Aipim, obrigado. Enviou através do nosso irmão Sérgio, lá de Belfor Roxo, umas macaxeira, alguns lugares chamam aipim, né? E maravilhosa, maravilhosa. Vou comer daqui a pouco, minha esposa já preparou um aipim maravilhoso, não existe nada igual, nunca vi. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um aipim tão saboroso. Muito obrigado, Alexandre do Aipim. Receba o meu abraço, a minha gratidão a Deus pelo presente. Aos demais irmãos, sejam todos bem-vindos. Trabalho a cada dia cresce, muitas vidas entrando em contato. Não tenho tempo de responder a todos, mas o trabalho está seguindo, está fluindo maravilhosamente. Temos visto isso pelo número de pessoas que se achegam, que se inscrevem, que entram em contato e pela expansão que o Evangelho hoje toma nesse país. Bem-vindos sejam todos, meu abraço, meu amor e o meu carinho a cada um de vocês. Bom, o tema da nossa mensagem está aí: o domínio opressor e o sustento pastoral. Deixa eu direitar aqui, verificando o domínio opressor e o sustento pastoral. Bom, se tiver errado, vai ficar errado, porque ali não tem como tirar. Abençoados, desde ontem nós estamos de uma forma maciça. Nós temos uma área de atuação maciça pelo YouTube. Chama área de evangelização maciça, onde 15, 20, 50, 100, 200, 800, 1 milhão de pessoas passam por este canal e assistem. Uns concordam e outros não, mas aí todos têm o direito. Ontem nós batemos forte nesta tecla. Hoje, 11h40, nós também manifestamos isto. O apóstolo Paulo não veio trazer uma regra, uma conduta repetitiva sobre uma orientação pastoral. Não é isso que é evangelho. O evangelho nos dias de Paulo, o fundamento colocado por Paulo na base da construção da igreja no primeiro século cristão, tinha como objetivo ímpar criar, gerar Cristo nos gentios, naqueles irmãos que também passaram da transição. Era Moisés que era gerado, era servilmente
que o homem vivia servilmente debaixo da lei, tentando agradar a Deus por meio de rituais, por meio de sacrifício. O apóstolo Paulo recebeu uma missão muito importante nos seus dias: gerar a convicção de que Cristo já havia feito todo o processo que levaria, que conduziria o homem além do véu. Foi para isso que Paulo explicou aos hebreus que ele intercedeu, foi à frente, dizendo Paulo aos hebreus, por nós aos hebreus, Paulo aos hebreus, sendo âncora da alma. Disse hoje 11h40, infelizmente de lá para cá houve-se um desvio de finalidade. Não foi um desvio de conduta, foi um desvio de finalidade. O evangelho tinha uma finalidade: edificar sobre o fundamento. E nesta edificação trazer paz, liberdade, trazer gozo, que é isto que o reino estabelecido traz: paz, alegria, gozo. E o evangelho, quando ele sai da Grécia, e Paulo combatia os sábios da época, ele, quando chegou na Europa, já chegou como uma instituição e com fins lucrativos, embora para se registrar uma igreja, eles dizem que não tem fim lucrativo. Ouça, sem fins lucrativos, a igreja evangélica já teria sucumbido. A igreja evangélica existe porque ela já mente desde a sua concepção no cartório de pessoas jurídicas. Dizem que não é instituição sem fins lucrativos? Sim, mas os seus fins são lucrativos. Haja visto, os pastores ricos, milionários, enriqueceram da onde? Com o quê? Então eu quero abordar este assunto: o domínio opressor. Não é um domínio saudável, porque se a minha esposa exerce um domínio sobre mim, eu exerço um domínio sobre ela. Só que é um domínio saudável, um domínio natural. Nos dias de Paulo ele dizia: o homem é o cabeça da mulher, a mulher lhe dá o que é direito e o homem da mesma forma. Então há um domínio natural, saudável, prazeroso. Mas o domínio aqui colocado esta noite é o domínio opressor, com coação, com regras, com rituais, observando ordenanças, sob a pena de sofrer sanções. O apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, que estavam se deixando influenciar por alguns indivíduos que desciam de Jerusalém, como está lá em Atos capítulo 15, e dizia: se vocês não se circuncidarem, de maneira nenhuma vocês poderão ser salvos. Paulo traz uma expressão aos Gálatas surpreendente. Paulo escreve no capítulo 3, no versículo 1, Paulo disse: quem vos fascinou? Essa palavra fascínio quer dizer enfeitiçou. Bascaino dos gregos quer dizer enfeitiçou. Quem lançou essa bruxaria? Deixe-me só ver se é isso mesmo que está escrito. Gálatas capítulo 3, versículo de número 1. Deixe-me ver, só para encaixar aqui. Olha como é que está isso aí. Não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda da lei judaica, então não havia nenhuma necessidade de Cristo ter morrido. Gálatas insensatos, quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Só quero fazer-lhe uma pergunta. Disse Paulo aos Gálatas, eu estou lendo a tradução Bíblia Viva. Só quero fazer-lhes uma pergunta.
Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Disse Paulo aos Gálatas. Claro que não, pois o Espírito Santo só veio sobre vocês depois que vocês ouviram acerca de Cristo e confiaram nele para ser salvo. Então este era o propósito do Evangelho: tirar todo o domínio opressor legalista, tirar todo o rudimento judaico, dizer aos seus ouvintes, no primeiro século da era cristã, que todo o processo já tinha sido cumprido. Todos os rituais ineficazes, todos os sangues de touro, de bodes, que nunca santificaram ninguém segundo quanto a imundícia da carne, foram ineficazes diante do sacrifício perfeito. Só que mais de 2000 anos se passaram, estamos em 2021, então se houve um desvio de finalidade e o evangelho se tornou um comércio, se tornou uma roleta russa, se tornou um pega-ursinho, aquela vitrine onde tem um urso e você enfia a mão e paga o dinheiro e nunca pega o urso que ele cai lá dentro, só favorecendo aos comerciantes da fé. Eu disse ontem, tem um pastor que está internado com Covid, muito conhecido, um missionário. Ora, mas se ele que era o curandeiro, se ele que curava, se era ele que cantava, eu estou seguindo a Jesus Cristo, está com Covid, mas se curou a tanta gente, não cura a si mesmo? E aonde é que está agora? Será que agora ele está passando sobre a cabeça dele o óleo que ele vendeu para as pessoas? Será que agora ele está fazendo uma campanha? Será que agora ele pegou o carnezinho da televisão, como ele mandava as pessoas pegarem para obter a cura? Será que agora ele mesmo coloca a mão sobre ele e faz uma oração e fecha a mão e diz em nome de Jesus? Claro que não, isso tudo era uma feitiçaria. Isso era um desvio de finalidade. Isto era o domínio opressor para o sustento de si mesmo, o sustento pastoral. Infelizmente, tem gente que ainda ouve a esses feiticeiros, ouvem porque tem comichão nos ouvidos, não suportam ouvir a verdade. Então, Paulo estava perguntando, olha, Gálatas insensatos, quem foi o feiticeiro? Olha a expressão que diz a Bíblia viva, em Gálatas capítulo 3, versículo 1, quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Ouça, a igreja de Cristo, a chamada igreja de Cristo, está debaixo de um encantamento ruinoso. Não consegue ver que aquela figura que eles chamam de pastor não reflete a imagem de Deus, não refletem a glória de Deus. Eles não têm boas novas. Não se prega a liberdade, se fazem culto de libertação, mas não prega a liberdade em Cristo. Por quê? Porque aquele homem em cima do púlpito, por não estar dentro do evangelho e ter se tornado um feiticeiro, para nós é um estranho no espelho, não reflete a glória do Senhor, não reflete. Então, Paulo, depois destas admoestações, Paulo diz algo que eu quero, então, a partir daí, conversar com os senhores. Disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo de número 8. Deixe-me colocar aqui na Almeida. Outrora, olha isso aqui. Porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Vamos nos reportar na primeira século da era cristã, onde isso está sendo escrito. Paulo está dizendo, outrora vocês não conheciam a Deus. Vocês serviam quem? Serviam a Deus pagão, vocês serviam a Apolo, vocês serviam a Dionísio,
vocês serviam a Ísis, vocês serviam a Artemis. Ora, vocês não conheciam a Deus. Vocês, na verdade, vocês serviam a Deus que por natureza não são. E atualizando o software para os nossos dias, muitas das pessoas que me ouvem hoje não conheciam a Deus e serviam então a quem? Serviam a São Jorge, serviam a Ogum, serviam a Santo Antônio, a Padre Cícero, que chamam carinhosamente, né, de Padre Inciso, certo? Mas será quando não conhecia Deus? E voltamos aos dias de Paulo, ele diz no versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, ao qual, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Então, aqui está. Quando uma pessoa se permite voltar aos rudimentos fracos e pobres apresentados pela igreja evangélica como dogma, como base doutrinária, como uma tese de homilia, a igreja evangélica, o sistema religioso doutrinal, ela tem como base de homilia, ela tem como base doutrinária rudimentos fracos e pobres, mas que escravizam. É letal, fura o olho, deixa cego. E se não houvesse uma interferência divina da graça manifestada, estaríamos nós até hoje diante daquela pessoa, de um feiticeiro com encantamento ruinoso, chamando de meu pastor, chamando de pastorzão, chamando de homem de Deus, de vaso e de profeta, quando na verdade aquilo é um estranho no espelho que não reflete a imagem do Senhor. Então, é preciso quebrar essa espinha dorsal. É preciso apresentar o Evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo. Numa nação de 210 milhões, e eu disse ontem ao abençoado, eu disse, numa nação de 210 milhões de pessoas, como pode as pessoas pregar no YouTube contra Geraldo como se eu fosse a última cocada de abacaxi com leite moça? Há um domínio opressor generalizado em todos, em cada placa. Ouça, o cão é o mesmo, só muda o osso. Eles não largam. Nós temos que lutar contra esse domínio opressor que está aí enriquecendo de forma ilícita, fraudando, tirando o pouco que as pessoas têm, sem dó e sem piedade. E faz isso tirando de quem não tem e ainda engessando a mente dos incautos, a ponto deles defenderem o domínio opressor para dar o sustento pastoral. Mas agora em que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Versículo de número 10. Guardais dias, meses, tempos e anos. Olha, quanto tempo perdido. Vai guardando dias, meses, tempos e anos. Tudo isto aqui é debaixo de uma doutrina que quer escravizar. É mês que vem, é São Jorge, é Páscoa judaica, é tradição dentro da igreja, é festa da primícia, aí vem cantata de Natal, aí passa o Natal, Réveillon com Jesus, guardando dias, meses e anos e tempos. Aí quando passa o Réveillon com Jesus, aí vem aquele negócio que retiro com os jovens no carnaval. Aí quando volta o carnaval, aí vem a Páscoa, né? Tem igreja que celebra a quaresma. Aí quando termina a Páscoa,
vem todo o ritual de novo. Aí vem a festa da primícia. E olha, meu amado, e os crentes vão guardando dias, meses e anos. Vez por outra, cai uma árvore de Jesus está voltando. Vez por outra, vem uma pandemia, Jesus está voltando. E eles vão enriquecendo. Paulo disse no versículo de número 11, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para conosco. Paulo disse, o meu receio é que todo o meu trabalho de gerar Cristo em vocês, de mostrar que o processo foi cumprido, tetelestai, a frase tetelestai, do grego, está pronto, está consumado, não resta mais nada a fazer, não adiantou de nada para a liderança, não adiantou de nada para aqueles que dizem que são pregadores. Ora, se tetelestai, a frase diz que não resta mais nada a fazer, tudo está pronto, como é que eu vou lançar rudimentos fracos e pobres sobre a igreja? Qual é o intuito? Ora, está aí no subtítulo. O intuito é fazer dos clientes, não é crentes, é clientes. O intuito é fazer dos clientes funcionários para pagar o alto salário do alto escalão da liderança. O povo precisa despertar para essas verdades. Ouça, eu vou dizer uma frase aqui interessante. 90% do povo evangélico, nossos irmãos em Cristo, que estão na escravidão no sistema religioso, não estão na igreja por obediência, estão por tolerância. Eles toleram uma doutrina fraca e pobre que quer escravizar. Mas eu acredito que quando eu compartilho uns vídeos, quando você compartilha, quando você dá um like, o YouTube entende que esse vídeo deve ser recomendado e muitas pessoas ainda serão libertas pela nossa instrumentalidade. Porque, na realidade, os vídeos apresentados por nós, pelos pregadores da graça de Deus, são uma verdadeira bomba. São coisas que, quando caem no colo do sistema, meu irmão, ela é lançada como uma granada e no meio de 1000 a granada explode, pode ter certeza, pelo menos 500 acorda, desperta, até porque o próprio Espírito já vem incomodando muita gente como incomodou você. Leia esta frase aqui, interessante. Eu não vou ler todo, porque não vai dar tempo. Estou até recuperando da minha voz. Amanhã eu estou tinindo, mas já melhorei bastante. Eu vou ler um trecho, depois vou ler o outro versículo 20. Depois você lê tudo na sua casa. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo de número 2, leia comigo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura o só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Agora aqui está. Se na verdade, disse Paulo à igreja dos Coríntios, vindo alguém, e eu vou acrescentar aqui, com domínio opressor para ter sustento, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado. O que é pregado na igreja evangélica não é o Cristo ressuscitado, você sabe disso. Algumas pessoas que me ouvem hoje se espantaram com tanto uma enxurrada de versículos que nunca sequer leram. 20, 30 anos na igreja, nunca leram, incluindo este aqui. Olha, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, quer dizer que era o Cristo ressuscitado. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. Ou evangelho diferente que não tendes abraçado, disse Paulo, a esse de boamente obedeceis? Não, tolerais. Se é evangelho diferente do que Paulo pregou, ele disse, olha, se vocês aceitarem, estava falando aos Coríntios, se vocês aceitarem um evangelho diferente do que nós temos pregado, a esse, de boamente vocês tolerais. Não é que obedece com satisfação, com alegria, é que vai tolerando. E então ele disse, no 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo de 20, olha lá.
Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte e quem vos esbofeteia no rosto. Eu, Geraldo, presenciei várias vezes o domínio opressor com essas garras afiadas. Olha, tolerando quem escraviza, tolerando quem devora, tudo isso dentro da igreja, tudo isso em nome de Deus. Um ambiente onde deveria fruir o amor, o respeito, a igualdade, aonde deveria estar todo mundo na mesma estatura. Mas não, o domínio opressor dizia, aquele é o pastor presidente, aquele é o segundo secretário, aquele é o vice-presidente, aquele lá é o diretor de missões. A pompa! O domínio opressor armado. Olha quantas garras afiadas tem esse domínio. Olha só. Tolerai quem vos escravize. 1. Quem vos devore. 2. Quem vos detenha. 3. Quem se exalte. 4. E quem vos esbofeteia. É uma garra com 5 unhas cravadas de Wolverine. É um domínio que garra por aqui, como os cães Rottweiler, que prende no pescoço, na jugular, e a vítima não consegue sair. Tem pessoas que até hoje estão endividadas porque tem que pagar uma quantia para poder sair. Quantas vezes eu ouço isso? Se podemos chamar isto de igreja evangélica? Se podemos dizer que isto é a casa de Deus? Homens se exaltando sobre homens, homens detendo homens, homens devorando homens, homens se exaltando sobre homens e homens esbofeteando no rosto. Homens sérios, chefe de família, bom trabalhador, advogado, juízes, encarregado, mestre de obras, quando entram para dentro desses lugares, são esbofeteados, são humilhados, são detidos, são devorados e são escravizados. Tudo isto para manter a folha de pagamento em dia. Tudo isto para manter a organização em nome de Jesus de Nazaré, que é o nome que dá maior lucro financeiro para a religião, é o nome de Jesus de Nazaré. O nome de Jesus de Nazaré na religião é um comércio lucrativo. É um produto de marketing. Eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, vai em nome de Jesus, nós vamos fazer isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e nada é feito, a não ser para os detentores, para quem esbofeteia, para quem se exalte, para quem escravize. Está na hora de darmos um basta nisto. Está na hora das nossas mensagens ter um alvo. É preciso fazê-los calar, como disse Paulo, porque andam transtornando casas inteiras. Eles pregam por torpe ganância. E eu glorifico a Deus porque você entendeu isto. Graças a Deus que não entrou esse sentimento de inveja em você, de competição com Geraldo. Senão não vamos a lugar nenhum. Vamos falar do porco dentro da lama. Hã? Não. Em nós é um sentimento de gratidão. Em nós não é um sentimento de inveja, de ciúme, de contenda. Não. Nós somos a Igreja de Cristo. Nós nos reunimos aqui no YouTube. Todos os dias, às 20 horas, este é o momento da igreja estar reunido. 5h20 da manhã temos um programa de autoestima, de renovar as forças, de usar o evangelho para dizer à pessoa, não se acovarda, não desista. 11h40 da manhã, Gotas de Sabedoria, é um papo descontraído sobre o evangelho, mas este momento aqui é o momento da igreja se reunir, é o momento da denúncia contra o sistema manipulador, do domínio opressor, que nos fez muito mal, mas graças a Deus estamos livres, a corrente foram quebrada, a graça de Cristo nos basta. Graças a Deus,
Olha para você hoje. É um marido muito melhor, uma mulher muito melhor. O fardo saiu, o peso saiu. Saiu ou não saiu? Saiu. Você hoje é livre. E quando eles dizem, Geraldo, você está desviando a pessoa, eu disse, então eu sou mais forte que o Deus da igreja evangélica. Geraldo, você tirou o Espírito Santo da igreja. Olha, que Espírito Santo é esse de vocês que um homem igual a mim pode tirar? Então eu sou mais forte que o Espírito Santo? E eu uma vez fui numa dessas reuniões aí de plá, 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 e prê, 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 e pló, pló, pló. E começaram a plá, 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 e prê, 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 e pló, pló, pló. E disseram, o homem vai virar no manto. Falei, põe um balde d'água para mim lá com as pedras de gelo que eu vou tacar água nele agora. E acabou rapidamente o pri, 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 o pro, 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 e pló, pló, pló. Não existe. Aí disseram, você estragou o culto, eu? Ué, então eu sou mais forte que o Espírito Santo? E eu gritei de lá, se isso aí for Deus mesmo, eu quero ver se eu posso calar Deus. Cala, para! Porque não é. Isso são artimanhas de homens que com astúcia induzem o erro. Mas nós acordamos. A frase de Paulo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esta frase ecoou na divisão da alma e do nosso espírito e, de fato, nós levantamos. A palavra disse para levantar e nós nos levantamos mesmo e deixamos para trás a canga, deixamos o leito, deixamos lá os pastores, deixamos tudo e hoje seguimos a Cristo. E a sua graça nos basta. Eu vou ficando por aqui. Não se submeta, não sinta falta do sistema. Não queira voltar atrás. Lá não tem nada. Lá tem um estranho. Lá tem um homem em cima de um altar pagão, dizendo, eu sou ungido, eu sou anjo, mas na verdade ele não é nada. Ele é um estranho, porque ele não reflete a glória do Senhor. Meu nome é Geraldo Moraes, melhor noite, amanhã às 5h20 estamos de volta para uma palavra com energia, com força, dunamis. Assim é, melhor noite, graça e paz.